consciência, expansão, processo, porque é sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre energia. Tudo é energia. Já ouviu essa frase? Também ouvi várias vezes essa frase, mas nunca tinha tomado consciência da força que isso tem e da importância de reconhecer e de saber sobre energia. Tudo é energia, tudo emite uma vibração. Tem a questão dos arquétipos também, essa comunicação simbólica que o nosso inconsciente tem com tudo que existe. Falar em energia é muito importante, a gente falar da energia Yin e da energia Yang. Nós temos essas duas forças, feminina e masculina, em nós, independente do nosso gênero. Eu não tenho como aprofundar todos esses conhecimentos. Eu estou lhe apontando caminhos e que você pode pesquisar se fizer sentido para você. Talvez o que você precise, algo que eu trouxe aqui, vai encaixar aí uma peça no seu quebra-cabeça. E quanto mais inconsciente nós estivermos, mais nós vamos estarmos no piloto automático. Por isso, a consciência é tão importante. No meu processo, tá? Essa questão da energia foi algo que eu fui descobrir depois. Primeiro o poder e as questões físicas, depois o mental, depois o emocional. E aí eu fui entender a questão da energia, que inclusive era algo que afetava em mim e afeta em todos, tá? Mas eu tô falando do meu processo. Afetava e desencadeava todas aquelas sensações, alterava do nível, do padrão de pensamento e emocional. Nós somos uma coisa só, tá? Esses sistemas, esses níveis estão ligados e trabalhando simultaneamente. Aqui é bom que a gente separe para que a gente entenda, são dimensões diferentes de nós mesmos. Primeiro a gente ouve, tudo é energia. Tá, mas aí a gente não leva tão a sério, não tem às vezes essa consciência do impacto disso. Um patamar sutil pra gente identificar e ter entendimento do mundo, inclusive espiritual. Você vai captar isso de pessoas e de ambientes. Sabendo disso, eu vou ter o poder de escolher, inclusive aonde eu vou me colocar e com quem eu vou conviver. Ainda que esse ambiente seja um ambiente onde eu devesse me sentir em casa, confortável, muito bem. Mas eu não me sinto. E se eu não me sinto, eu sabendo da minha sabedoria, desse sistema incrível e divino que eu tenho aqui, se eu não me sinto, eu não vou. E se eu tiver que ir, eu vou estar com o olho bem aberto. Me sentir uma sensação ruim, veio dali. Tá batendo em mim, eu tenho responsabilidade, eu tenho. Tem alguma coisa aqui em mim que eu possa resolver para melhorar isso? Entende que todo esse conhecimento que eu quero te passar aqui é sobre essa inteligência, esse aumento de consciência para você estar no mundo e não pertencer ao mundo, o mundo não te usar. Todas essas possibilidades são ferramentas para que a gente consiga se expressar aqui. Quando a gente pensa nos 7 corpos, 7 níveis dos nossos corpos, a gente vê lá que a gente tem um eu superior, que é aquela parte nossa única, sábia, que não morre, eterna. Eu quero limpar esse canal, estar consciente desses níveis para que eu possa ter acesso livre, direto, com essa parte maior. E a partir daí, eu sendo canal, esse meu terreno aqui, bem cuidado, bem vigiado, orai e vigiai, já ouviu isso? No fundo, no fim, não é só sobre mim, é sobre o mundo, é sobre o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero construir. E isso tá onde, gente? Tá lá na sociedade que te falou como é que você tem que ser, como você tem que ser uma mulher, como você tem que ser um homem, como que você tem que ser um pai, como que se comporta uma mãe, como se comporta uma mulher assim, uma mulher assado. Tá nessa apostila aí? Nesse manual, tá aqui dentro. Só que nós consumimos esse manual. Só que esse manual não leva em consideração aquilo que tá aqui dentro, a alma. No momento que esse manual foi criado, as pessoas que tinham essa consciência talvez só estivessem pensando em criar um sistema e educar aquelas pessoas para nutrir esse sistema. Só que a gente não pode parar aqui e nem seguir nossa caminhada com verdades de estimação, dogmas de estimação, verdades absolutas. Tudo que aconteceu
nos trouxe essa visão. E essa visão nos permite a responsabilidade e a consciência da nossa liberdade. Nós somos geradores de energia, desde que a gente esteja consciente disso tudo, certo? Tem dias que realmente a única coisa que nós temos a fazer é sentir aquela bad, mas aí o que nos resta? Estar atentos, estar sempre consciente e que a gente se põe como observador, que eu já falei aqui, de todo esse processo e a importância da gente entender que a gente tem um centro aqui e que a gente pode voltar, sobre respeitar esses processos, sobre conhecer a sua energia, esse seu sistema tem uma inteligência muito grande, o ambiente, as pessoas, nós estamos comunicando o tempo inteiro. Abrir-se para tudo isso que é sutil traz muito poder pessoal, consciência, clareza, essa coisa de enxergar além. Com essa consciência energética, eu vou estar diante das pessoas, das situações, das coisas e ter um entendimento que não é apenas o que eu estou vendo e não é apenas o que a pessoa está me contando. As histórias que eu conto para mim mesma, tem mais. Isso é muito importante. Ainda que não saibamos as respostas, o porquê, a gente sabe que tem. E esse saber que tem nos coloca em um lugar de aprendiz. Isso nos traz essa permissão de ser, de não saber, de sentir as nossas dores. Nós somos cíclicos. Estar consciente nos altos e baixos, chegarmos a essa consciência do nosso ser e que isso nos traz liberdade, a gente sai dessa teia, sabe, que nos consome. Ninguém tira nossa alma de nós, mas aprisiona. Isso através de um sistema criado fora para que internamente estejamos presos. Por falar de energia, não posso deixar de falar da meditação. Eu quis trazer a importância da meditação e tirar alguns mitos dessa questão, tá? De meditar. Existem inúmeras maneiras de meditar. Cada mestre que a gente conhece ensina de uma forma. E aí, mais uma vez, seja você o seu guru. Eu escuto muito a minha intuição. O que o meu ser, o que eu estou vivendo, o momento pede, tá? Renata, como que é meditar? Aquela pessoa que fala que não consegue parar de pensar, que não consegue meditar, que não consegue parar 5 minutos e meditar, é a pessoa que mais precisa. E é bem isso, mas calma, tá? Uma pessoa que vai iniciar na meditação, ela vai começar justamente se observando. E se a gente para e faz essa respiração profunda, volta toda a atenção para o nosso ser, para o nosso aqui e para o nosso agora. E a respiração está muito conectada com essa questão de estar presente. Para com essa ilusão de que sentei e meditei. Não vou pensar. Você não vai barrar isso. Existem novos conhecimentos, uma nova versão sua que está tentando chegar nesse lugar e ocupar esse espaço aqui que já tá ocupado. Imagina numa casa abandonada. Vamos pensar assim. Todo mundo chegou, cada um ocupou seu espaço e um belo dia o dono chega. E aí, gente, então, eu sou dono desse imóvel, todo mundo sai. Primeiro que vai dar aquele caos, aquela confusão. Uns vão querer sair, outros não. Depois, ainda que eles saiam, vai ficar as marcas. Então tem todo o processo. A mesma coisa é isso aqui dentro. Dentro da gente tem um sistema, uma galera, se é o que eu posso falar assim, aqui operando há muito tempo, se sentindo em casa. Expliquei autoconhecimento para você. É exatamente isso que acontece. O processo precisa acontecer, ter paciência, reeducar todo esse sistema. E a meditação é você conhecer essa galera. Então você vai sentar e você vai observar. E cada vez que você vai fazendo isso e vai observando, vai mudando pelo simples fato de você observar. O Elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Observe-se. Põe uma música, te ajuda a relaxar. Concentre-se na respiração. Existe um jeito de respirar que vai me trazer consciência, vai me trazer mais paz.
mais conexão com esse momento presente comigo mesmo. Tira essas expectativas, essas neuras. Por isso que eu falo tanto e tô falando aqui desde o início desse workshop. Olhe para você, respeite o seu sistema, siga a sua intuição e confie no seu processo. Se colocar como esse observador. Você é uma consciência experimentando todo o resto. Então você está num estado de presença, é um estado meditativo. Meditar numa montanha é muito simples. A gente meditar no meio do caos é que exige de nós foco e disciplina. E é esse treinamento que vai nos trazer essas duas características tão essenciais para tudo na vida. Cada vez mais que a gente conseguir manter a nossa mente mais limpa, com espaços entre nossos pensamentos, isso vai nos fazer bem. O que significa isso? Estar presente. Trazer a nossa mente, pra cá. Independente do que você escolha acreditar, fato é que a gente conseguir fazer essa jornada de forma autêntica, genuína, que a gente olhe e diga, uau, que legal, estou satisfeita com o que eu sou, com o que eu estou expressando, independente dos resultados, e quando esses resultados estão alinhados com o nosso desejo, nossa vontade genuína, aquilo que está no nosso coração, bingo! Por isso é tão essencial a gente abrir a nossa mente, os nossos olhos, a nossa consciência, fazer uma leitura desse universo sutil e que talvez seja mais real do que aquilo que a gente consegue captar no nível físico. E eu acredito que muitas das pessoas que têm síndrome do pânico, ansiedade, depressão, são pessoas que têm um nível de sensibilidade muito alto e que acaba sugando muitas coisas, em algum momento entra em pânico. Por quê? Vai absorvendo, de repente vira aquela salada e ela não sabe mais lidar com os próprios sentimentos, sensações e pensamentos. Então a gente ter consciência do nosso nível energético vai nos dar conhecimento, clareza para ter entendimento do que está nos acontecendo. E muitas vezes também lidar com o fato de não sabermos, não ter uma definição. E é melhor a gente ser coerentes, honestos com nós mesmos, autorresponsáveis, de aceitar que nós não entendemos, não sabemos, do que se agarrar a uma ilusão, a uma verdade ilusória para confortar a nossa dor. Às vezes a gente não tem entendimento do porquê que nós sentimos determinadas emoções referente a determinadas pessoas, ambientes. Por vezes a gente até se julga como se fosse um problema nosso, mas tem coisas ali na situação, no contexto, que não está sendo demonstrada para você, mas o seu sistema está captando o nível, o padrão de pensamentos, de emoção e vibração, ainda que aquela pessoa esteja sempre rindo e de braços abertos para você, ainda que aquele ambiente tivesse que ser aonde você se sentisse muito bem. E não é assim. Já falei várias vezes e vou repetir. Esse processo não tem receita. Eu não tenho como chegar aqui, apesar de eu estar tentando te mostrar dos processos que acontecem aqui em nós, não tem como eu te dar um passo a passo, porque a tua história, o teu conteúdo interno, a tua visão, você é único, o seu conteúdo interno é único. A riqueza está nessa multiplicação de visão, de ideias, no que tudo isso vai se transformando. Por isso, a baixa censura, da gente não ignorar. A gente é livre para escolher o que queremos, o que faz sentido pra gente, e descartar aquilo que não é, e não precisa de guerra, não precisa brigar, não precisa. Eu acredito muito que uma pessoa que briga muito para provar que ela está certa, é porque ela mesma não acredita. Eu não estou presa a nada. Quando eu falo a maçã, vai vir na sua mente a maçã. E se lá atrás as pessoas tivessem dado o nome para uva de maçã? É só isso. A gente ia chamar uva de maçã, porque nós aprendemos assim, maçã de uva. Entende que é só questão de crença, de acreditar, ter esse entendimento sobre nós mesmos, para abrir a nossa consciência para esse mundo sutil, sem negar a necessidade e a importância do mundo material. Porque não adianta eu ficar lá só de energia, energia, energia. Que o mundo material é um aspecto
impresso dessa energia, tudo tem uma vibração e mais, vai comunicar com seu inconsciente. Tudo tá falando simbolicamente com a gente. Ter consciência, inclusive, desse nível energético de tudo para saber aonde eu vou me colocar e aonde não. Imagina que você tem um superpoder, que é o que nós todos seres humanos temos e não sabemos lidar com ele. Por não saber lidar com esse superpoder, acaba que ele vira um monstro contra nós. É basicamente isso. Consciente entende que o jogo muda. É diferente você levar um murro na cara e um tapa nas costas. O caminho foi se abrindo para mim na medida que eu ia caminhando. Eu conheci o Reiki. Quando a gente tem ansiedade, síndrome do pânico, a gente se sente meio que toda desorganizada energeticamente, sem energia nenhuma. E nas sessões do Reiki eu me sentia assim, viva. Primeiro eu fiz as sessões e depois eu fui procurar o curso. Entendi sobre os meus chakras, que são pontos energéticos, são 7 principais e mais conhecidos que a gente tem. Aqui temos vários pontos energéticos, inclusive, no nosso corpo, mas os principais são 7. Criar essa consciência energética, isso muda o padrão energético. Entenda que todo mundo é muito perfeito, ainda que a gente não consiga enxergar, ainda que a gente não consiga entender. A gente não tem que brigar pelo que as coisas são, mas pelo que elas podem vir a ser. Não ficar aqui lutando contra isso, mas focar em criar algo novo a partir do que já existe. Acredito em karma, não no sentido assim, pronto, vou sofrer o resto da vida, mas eu acredito que a nossa missão de vida tá alinhada com aquilo que a gente precisa dar ao mundo, oferecer. Se eu preciso oferecer, não é meio que uma escolha, apesar do livre-arbítrio. Nunca ache que algo vai trazer de forma mágica a resolução daquilo que você está procurando resolver ou transformar. Tudo o que você deseja já está pronto, é você que não. Se organize, se administre, recupere o seu poder pessoal e não fique terceirizando a sua vida. Ser você, porque isso é ser incrível. Beijo!